Só para o vídeo, né? Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor por mais uma reunião. E eu quero abrir com os irmãos a Bíblia, né? E vamos ler no livro de Isaías, capítulo 40, versículos 27 ao 31. Amém? Todos acharam, né? Vamos ler? Vamos ler de pé, amém? Prometo que é só esse momento que eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Eu sei que vocês já estavam se organizando aí, né? Alguns para fazer as suas anotações. Prometo que é a única vez que vocês vão ficar de pé, tá bem? Vamos ler, amém. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de falar a Tua palavra. A Tua palavra que é Espírito, a Tua palavra que é vida para nós. Senhor, nessa noite, Senhor, nós queremos ser renovados, ó, em nossas forças, através da Tua palavra, através de conhecer quem Tu és, o Deus grande que és. Ó Senhor Jesus, que trabalha por aqueles que em Ti esperam. Senhor Jesus, nos fortalece a alma, fortalece todo o nosso ser, para nós continuarmos a nossa jornada diante do Senhor, até a Sua volta. Fala aos corações. Ó, cada um, Senhor, aqui tem as suas dificuldades, seus dilemas, seus problemas, suas fraquezas. Ó, mas Tu conheces cada um de nós. Ó, Senhor, por isso, Senhor, que a Tua palavra possa suprir a nossa necessidade. Muito obrigado. Em nome do Senhor. Amém. Aleluia. Hoje, como está ali no título, né? Quero falar sobre esperar no Deus que renova as nossas forças. Amém? Vamos falar esse título? Esperar no Deus que renova as nossas forças. Amém. Aleluia. Essa é uma palavra de encorajamento. Amém? Não é uma palavra... Tem um pouquinho de exortação, né? No próprio texto, mas na sua maioria é uma palavra de encorajamento, né? Irmãos, para que nós possamos esperar nesse Deus que renova nossas forças, nós precisamos conhecer o Deus que nós temos. Não é? Quem é o Deus que você tem? Quem é o seu Deus? Não é? E qual o tamanho do seu Deus? E é isso que esse capítulo de Isaías 40 vai falar para nós. Amém? E existem algumas coisas na nossa vida que nos fazem perder a esperança, que nos fazem ficar desanimados, que nos fazem ficar parados e até mesmo a vontade de desistir da carreira. Quem aqui nunca teve vontade de desistir da carreira, jogar tudo para o ar, né? Largar tudo, desaparecer. Alguns até têm vontade de desaparecer. Eu já tive vontade, né? Senhor Jesus. Amém. Irmãos,
nós sabemos que há muitos sentimentos, né, que ocorrem em nós diante da dor, do sofrimento pelo qual passamos. E quem aqui não tem sofrimento, né? Quem aqui não sofre, não é verdade? Então assim, e a vida pode levar-nos a circunstâncias, né? Ou a tais sentimentos que nos faz sentir como se estivesse dentro de um cativeiro, dentro de uma masmorra, sem janela e sem luz no final do túnel, como se não houvesse mais esperança para nós. Eu acho que talvez os novos ainda não, mas eu acho que a maioria de nós já teve esse sentimento, né, de que está dentro de um cativeiro, sem luz no fim do túnel e sem nenhuma perspectiva de saída, né, de salvação. Às vezes é um problema de saúde, né, é uma depressão, né? Nesses dias a gente tem tido comunhão muito sobre essa questão dos problemas psicológicos, né, Léo? Zezinha, né? E às vezes é um problema circunstancial, é uma doença que surgiu e transtornou nossa vida, muitas vezes vira nossa vida de ponta cabeça. Uma separação, ninguém está livre, né? É um término de um noivado às vésperas de um casamento. Acho que ninguém aqui passou por isso, né? Mas acontece, né? Às vezes é um pai de família, provedor do lar, de repente perdeu o emprego, né? E já está avançado em idade e diante do mercado de trabalho tão exigente, às vezes não tem mais oportunidade de retomar sua vida profissional. Tem muitas circunstâncias semelhantes, né? É uma queda moral, é uma fornicação, é um adultério, né? Às vezes para nós é fácil de fora julgar uma pessoa que caiu, né? Mas a gente não sabe o que aquela pessoa está sofrendo por aquela queda, não é verdade? É deprimente, né? Uma pessoa que às vezes, né, um jovem que se esforçou tanto para manter a sua pureza, de repente, por um momento de prazer, ele abre mão do seu direito de primogenitura, né? Abre mão do seu direito de servir a Deus, né? Tantas situações, né, que acontecem. É um drama familiar, às vezes um parente que partiu, né, uma pessoa querida sua, que lhe deixa muita tristeza, né, a sua partida. Tudo isso pode produzir nos nossos corações uma desesperança. E a gente perde a alegria, perde o brilho nos olhos, perde a vontade de viver, perde o sentido da vida e talvez diga assim, para que eu estou mais aqui? Não tem mais sentido de viver. Talvez porque você colocou sua expectativa muito em uma pessoa, ou coisa, ou circunstância, né? No emprego, no trabalho, e o que aconteceu foi contrário àquilo que você esperava, aquilo lhe traz uma frustração, e você sucumbe, e você desanima. Às vezes você pode entrar em sentimentos depressivos, angustiantes, não por uma situação que você passou, mas por pessoas muito próximas a você, seu pai, sua mãe, irmão, parente, e você sente a dor daquela pessoa como se você também estivesse passando pela circunstância, né? Nós também sofremos com o sofrimento dos outros. Mas nessa noite, assim, eu quero dizer que nós podemos ter as nossas esperanças renovadas. Amém. Aleluia. E nós podemos, como na linguagem da Bíblia nos diz em Jeremias, podemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Amém. Né? Então vamos trazer à memória essa noite aquilo que pode nos dar esperança. Amém. Senhor Jesus. Amém. E nada melhor para nossa memória que nos traz esperança é saber quem é o Deus em quem nós cremos. Amém. Quem é o Deus que você crê? Quem é o Deus que você afirma que tem, que você diz que é o meu Deus? Quem é o Deus? Irmãos, o Deus da Bíblia, Ele é maior do que nós imaginamos. Aleluia. O seu poder
ele supera a nossa compreensão. Irmãos, o poder de Deus supera a nossa compreensão. E a sua capacidade de agir em nosso favor, aleluia, está além da nossa compreensão. Irmãos, você não tem ideia do poder que Deus tem para tirar você de qualquer circunstância e renovar a sua esperança. Não é? Se nós interpretarmos corretamente o desejo de Deus, nós ficaremos seguros na sua palavra. Por isso que nós precisamos ler sempre a Bíblia, porque a Bíblia revela para nós o conhecimento de Deus. A Bíblia revela o conhecimento de Deus na sua criação. A Bíblia revela o conhecimento de Deus na sua palavra. A Bíblia revela o conhecimento de Deus na nossa consciência. E de maneira maravilhosa, Ele se revelou no seu Filho, em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. Jesus veio a essa terra para tornar Deus conhecido aos homens. Amém. É isso de que trata a Bíblia, irmãos. Amém. Fala de um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus excelso, um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus grande e poderoso, e que nós podemos nos apegar e nós podemos confiar. O nosso Deus, Ele é maior do que tudo e Ele é maior do que todos. Então, nós lemos uma porção no final do capítulo 40, né, de Isaías, e a partir desse capítulo, o profeta ele começa a falar do servo do Senhor, ele começa a falar do Messias. Você sabia disso? Ele começa a falar de Jesus, né? Irmãos, todo o Novo Testamento é a revelação de Jesus, e o livro de Isaías revela o Senhor Jesus de uma maneira maravilhosa. Muitos anos antes de as profecias se cumprirem, Isaías, ele falou a respeito do Senhor Jesus. Aleluia. E essa descrição ela é tão maravilhosa, ela é tão vívida, que Isaías dá da majestade de Deus. É uma descrição do nosso Redentor. Se você, por exemplo, ler Isaías 53, você vai ver ali a vida de Jesus, o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e o resultado da obra de Jesus. Amém. No capítulo 53 de Isaías, não é? Conheço a história de judeu que leu Isaías e foi fazer a comparação com o que aconteceu com Jesus. Ele se converteu lendo Isaías 53, porque não tem como você não descrever, não ver que ali é uma descrição a respeito do Senhor. Foi por meio de Isaías 53 que aquele eunuco se converteu, né? Quando Filipe se aproximou, entendes o que lês? Não, como é que eu vou entender se não tem que me explique? Aí ele lia o profeta Isaías. O profeta fala de si mesmo ou de outro? A partir daquela passagem, anunciou a Jesus e o eunuco foi salvo naquela porção de Isaías 53. Senhor Jesus. Irmãos, é impressionante, né? Você imaginar que aquele bebê que nasceu em Belém, ele é o Deus forte. Amém. E é Isaías que diz: o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, né? Que quer dizer Deus conosco. O seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aquele menino, ele era o Deus forte. Amém. E o filho é o Pai da eternidade. Aleluia. Amém. Senhor Jesus, irmãos, e Isaías começa a descrever esse Deus forte, esse Deus que cria o universo, esse Deus que espalha as estrelas no firmamento. Aleluia. É esse mesmo Deus que sustenta todo o universo. É esse Deus que considera as nações. Nós vamos ver como um pingo d'água no balde. Imagina, as nações, irmãos, todas as nações, é um pingo d'água no balde, é um grão de areia, é um vácuo, e é como nada, até mesmo as nações são menos que nada. E Isaías também mostra que ele olha para os príncipes e os reduz a nada e os torna em nulidade. Esse é o Deus que nós cremos. Amém. Esse é o Deus que nós confiamos. Amém. Esse é o Deus que nós precisamos cada vez mais aumentar a nossa fé, a nossa confiança nele. Amém. A W. Tozer,
um dos mais importantes escritores do século passado, ele disse o seguinte: o problema nosso, o problema da igreja contemporânea, é que ela não para o suficientemente para pensar e meditar na grandeza do Deus que ela tem. Irmãos, e é mesmo, se você for observar, é isso mesmo. Nós não paramos o suficiente para meditar, para compreender a grandeza, na grandeza do Deus em que nós temos. O Deus que nós temos, que cremos e o adoramos. Amém. Por isso que Oséias no capítulo 4, versículo 6, ele dá uma palavra de advertência, né? De exortação para o povo de Israel. E ele diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Irmãos, o povo de Deus, naquela época e hoje, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E o versículo continua, né? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E eu digo mais, irmãos, os nossos problemas se tornam grandes quando nós temos uma visão pequena do nosso grande Deus. Os nossos problemas se tornam grandes quando nós temos uma visão pequena do nosso grande Deus. Por isso que Oséias ainda, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Irmãos, nós precisamos conhecer e nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, aleluia, como chuva serôdia que rega a terra. Daniel também, ele fala uma palavra muito rica. Daniel capítulo 11, versículo 32, diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Aqueles que violarem a aliança serão pervertidos pelo anticristo. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Amém. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Irmãos, quem são os violadores da aliança? Eu creio que essa aliança aqui é a aliança de Deus. Posso fazer essa inferência, não é? E nós sabemos que Deus, ele prometeu no Velho Testamento uma nova aliança. E um dos conteúdos da nova aliança é a capacidade de conhecer a Deus. Veja o que diz Hebreus, capítulo 8, versículo 10 ao 11. Quando nós violamos a aliança, nós perdemos a capacidade e o conhecimento da pessoa de Deus. O versículo 10 e o 11 de Hebreus fala assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o seu povo. Irmãos, Deus ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo é uma promessa da nova aliança. Para nós que não tínhamos Deus como nosso Deus e nós não éramos povo de Deus. Mas aí ele tem uma outra promessa dentro do conteúdo da nova aliança: e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Não vai precisar que alguém diga: conhece o Senhor. Não vai haver essa necessidade. Sabe por quê? Porque todos me conhecerão. Amém. Desde o menor deles até o maior. Irmãos, nós precisamos ler a Bíblia para conhecer o legado e a herança que Deus deixou para nós na nova aliança. Amém. E conhecer a Deus é um item da nova aliança. Aleluia. Todos me conhecerão. Essa é a promessa. Não importa o seu nível de escolaridade.
Não importa a sua posição social. Não importa se você é bonito ou feio, se você é branco, preto, não importa. Todos me conhecerão. Aleluia. Senhor Jesus. Embora todos aqui são lindos, né? Graças ao Senhor, o povo de Deus é lindo. Aleluia. Nem tanto assim, irmão. Mas a igreja é gloriosa, né? Aos olhos do Senhor, a igreja é gloriosa. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus também nos afirma que conhecer a Deus é a essência da vida eterna. Quando a vida eterna entrou em você, você ganhou a capacidade que você não tinha de conhecer a Deus. Aleluia. Olha o que diz João 17,3. E a vida eterna é esta. E a vida eterna é esta. Ele falou da natureza da vida eterna, da essência da vida eterna. E a vida eterna é esta, 2 pontos. Que te conheçam a ti, aleluia, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aleluia. Irmãos, nós precisamos conhecer o único Deus verdadeiro para ter a esperança nele que pode renovar as nossas forças. Como é que você vai esperar no Deus que você não conhece? Como é que você vai confiar no Deus que você não conhece? Como é que você vai confiar no Deus que você não conhece? Nós precisamos conhecer o nosso Deus e nós podemos conhecer o nosso Deus. Amém. Aleluia. Diga, eu posso. Eu tenho a capacidade, dada pelo Senhor, de conhecer o Deus único e verdadeiro. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Irmãos, esse Deus, Ele é infinitamente grande. Aleluia. Ele é inesgotável. Na sua beleza, no seu ser, nas suas obras. E certamente nós passaremos toda a eternidade para conhecer o Deus. E nós não vamos esgotar nunca o seu conhecimento. Você imagina que você vai passar a eternidade conhecendo a Deus? Penetrando em Deus? Explorando todo o ser de Deus? E Ele nunca se esgotará. O conhecimento dEle nunca se esgotará. Aleluia! Irmãos, nós precisamos conhecê-lo e amá-lo. Quanto mais você conhece Deus, mais você o ama. Porque Ele é maravilhoso em seu ser. E amá-lo e conhecê-lo é o sentido da nossa vida. É o sentido da nossa existência. Aleluia. E esse texto de Isaías, né, no capítulo 40 todo, nós não vamos discorrer todo, mas alguns versículos. Ele vem abrir para nós as cortinas. Ele abre as cortinas. Não tem quando você vai para um... Eu não sei como é ser assim hoje, no museu, né? Tem aquela obra-prima, né? Você vai conhecendo as artes, né? As coisas, as antiguidades. Mas tem aquela que o guia deixa para o final. Aí é como se fosse um abrir de cortina. É a obra-prima. Então Isaías vai abrir para nós uma cortina para revelar quem é esse Deus que nós devemos esperar e nós devemos confiar. E esse Deus que pode fazer tudo a nosso favor, porque Ele trabalha por aquele que neles esperam. Amém. Por aqueles que nele esperam. Nele espera. Aleluia. Então, Ele vai revelando diante dos nossos olhos. Aleluia. E Ele tem um motivo para fazer isso com o povo de Israel. Ele vai revelando diante dos nossos olhos quem é esse Deus, a grandeza desse Deus. Então, em primeiro lugar, Isaías, ele retrata a grandeza de Deus em relação a tudo que Ele criou, o universo. E nós temos aqui o versículo 12. Olha o que diz Isaías 40, 12. Fique com sua Bíblia aberta em Isaías, tá certo? Isaías 40. Olha a pergunta que Isaías faz, né? Falando para o povo de Israel. Quem na concha da sua mão mediu as águas? Irmãos, na concha das mãos dele, Ele mediu todas as águas de todos os rios, de todos os mares, de todos os oceanos. Ele mediu na sua mão. Imagina a quantidade de água que existe no nosso planeta. É grande, né? Mas Deus mediu na mão dele todas as águas que existem na terra. Aleluia.
e tomou a medida dos céus a palmos. Esse céu que a gente parece infinito, ele mediu a palmos. Aleluia. Quem recolheu na terça parte de um éfa, e um éfa é um recipiente para medir grãos. Ele pegou todo o pó que existe em todos os mares, em todos os oceanos, e ele mediu numa éfa, que em líquido dá 22 litros. Mas numa éfa ele mediu, na éfa dele obviamente, né? Ele mediu todo o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Esse é o nosso Deus. Amém. E Isaías vai usar aqui uma figura tão vívida, né? Quando ele diz que o nosso Deus é quem mediu as águas dos oceanos, dos mares e das costas na sua mão. É o Deus que pesou o pó da terra em balança de precisão. E o versículo 42 diz assim: Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, mostrando a sua grandeza em relação à criação, cujos moradores são como gafanhotos. E é Ele quem estendeu os céus como cortina, aleluia, e os desenrola como tenda para neles habitar. Irmãos, Deus pegou o céu e montou uma tenda. O céu para Deus é como uma tenda para nele habitar. Qual o tamanho do nosso Deus? Esse céu que parece infinito, para Deus é apenas uma tenda em que Ele armou para ficar debaixo dela. Senhor Jesus. O versículo 26, no mesmo capítulo, diz assim: Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome. Amém. Se você pegar um punhado, né, de grão de areia na praia, você consegue contar quantos grãos de areia tem na sua mão? Irmãos, mas há mais estrelas no universo, nas galáxias, do que areia nas praias, em todas as praias e em todos os desertos. Mas Deus conta, Ele sabe a quantidade de cada estrela e Ele sabe cada uma delas pelo nome. Amém. Aleluia! Amém. Que Deus grande nós temos. E diz que nenhuma só vem a faltar. Ele não esquece nenhuma. A gente vai contar alguma coisa, a gente já se perde. Né? No final do mês, né? Agora imagina que Deus conta todas as estrelas, chama cada uma delas pelo nome e nenhuma delas vem a faltar. Aleluia! Quando você para pensar na grandeza do que isso significa, aí a pergunta é: qual o tamanho do universo? Qual é o tamanho do nosso universo? Né? Esse universo que nós não vemos, nem conseguimos ver. Os astrônomos, né, têm tentado, né, sondar o universo, mas ainda o conhecimento deles ainda é limitado. Se você perguntar, por exemplo, a um astrônomo qual o tamanho do universo, ele não vai saber lhe responder com precisão, é claro. Mas você e eu sabemos que o universo ele não é infinito. A gente acha que o universo é infinito, é uma imensidão infinita. Irmãos, infinitude é um atributo que só pertence a Deus. Infinito só Deus. Não é? Senhor Jesus. O universo ele tem um limite, embora nós não saibamos onde, mas dizem que existe mais de 92 bilhões de anos-luz, o diâmetro do universo, que é medido por anos-luz, né? A gente não tem ideia do que é isso. 92 bilhões de anos-luz, o diâmetro do universo. É o que os cientistas chegaram a essa conclusão. E que há mais estrelas no universo, eu já falei, do que grãos de areia em todas as praias, em todos os desertos do nosso planeta. Mas, aleluia, o nosso Deus, louvado seja o Senhor, não apenas criou todas as estrelas, mas Ele conhece cada uma delas, é o que o texto nos diz. O Deus que criou todas as coisas, Ele também sustenta todas as coisas pela palavra da sua autoridade. Todos os planetas, tudo em perfeita órbita e na distância
estabelecida por Deus, Senhor Jesus. Irmãos, Deus criou todas as coisas, criou você à imagem e semelhança dele. Se Deus, ele mantém tudo em perfeita ordem, ele sustenta todas as coisas, ele conhece cada item desse universo, o nome de cada cometa, planeta, estrela, o nome de cada galáxia, porque ele criou tudo. Ele sabe tudo, ele criou tudo, ele sustenta tudo. Será que ele não vai cuidar de você que foi criado à imagem e semelhança dele? Será que ele está indiferente aos seus problemas? Será que ele está indiferente à sua dor? Será que ele está indiferente ao seu sofrimento? Não, irmãos, ele está cuidando de você. Os olhos dele estão sobre você. Ele está olhando você, contemplando você, suprindo você, cuidando de você, encorajando você. Mas a questão é, como está a sua percepção disso? Como é que está a sua visão desse fato? Por isso nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos orar, nós precisamos ter comunhão com Deus, para que Ele possa passar para nós essa percepção desse cuidado maravilhoso que Ele tem por nós, assim como Ele tem por toda a criação. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Em segundo lugar, nos versos 13 e 14, Isaías vai falar da grandeza de Deus em relação ao conhecimento de Deus comparado ao conhecimento humano, a todas as ideologias, a todas as filosofias que existem hoje na Terra. Vai comparar o conhecimento de Deus, não é? Que é um conhecimento insondável. 13 e 14. Diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi que guiou o Espírito do Senhor? Quem foi que deu direção ao Espírito do Senhor? Como seu conselheiro o ensinou? Quem foi o conselheiro de Deus para ensinar a Deus, para ele ter todo o conhecimento que ele tem? Quem foi que ensinou a Deus? Quem foi o professor de Deus? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, ensinou a ele a justiça, e lhe ensinou a sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento? É como se perguntasse, em que escola Deus estudou? Não é? Em que universidade Deus se graduou? Senhor Jesus. Quem foram os mentores de Deus? Quem deu entendimento a Deus? Quem ensinou ciência para Deus? Quando ele fez o seu curso de pós-doutorado, né? Para saber todas essas coisas, para ter todas essas instruções. Irmãos, Deus é a fonte de todo conhecimento. Amém. Aleluia! E esse Deus, ele revelou a si mesmo em seu conhecimento. Vou repetir o que eu falei no começo. Ele revelou-se na obra da criação. Amém. Ele revelou-se na nossa consciência. Amém. Ele revelou-se na sua palavra. Amém. E supremamente, aleluia, amém, de maneira suprema, amém, ele revelou-se em seu Filho, amém, no qual habita toda a plenitude da divindade. Tudo que Deus está em Cristo. Amém. Filipe, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Eu sou a expressão do Pai. Eu sou a plenitude da divindade. Tudo que o Pai está expresso e manifesto em mim. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, ou melhor, noutra expressão, é quem o deu a conhecer. Irmãos, por meio de Jesus nós podemos conhecer o nosso grande Deus. Amém. Por isso que Nicodemos ficou, né? Usar esse encafifado ali, né? Rabi, sabíamos que és mestre vindo da parte de Deus, e ninguém faz essas coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele viu algo diferente de Jesus. Só Deus pode fazer essas coisas, esses milagres que tu fazes. Irmãos, ali estava o próprio Deus. Aquele homem Jesus era o próprio Deus em carne, o Emanuel, Deus conosco. Aleluia! Em terceiro lugar, o profeta, ele descreve a grandeza de Deus em relação às grandes nações e os seus líderes poderosos. Isaías 40, né? O 15 ao 18 diz assim:
eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai em um balde. Irmão, imagina um pingo de água que cai em um balde, e como um grão do pó na balança. As ilhas são como o pó fino que levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para holocausto. Irmão, você podia pegar todos os animais, você podia pegar toda a madeira que existe no Líbano, não seria suficiente. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Irmãos, imagina as grandes nações, os grandes impérios, desde o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império de Alexandre o Grande, o Império Romano, os grandes governantes, Nabucodonosor, Herodes, os Césares dos grandes impérios, os presidentes, os primeiros ministros. Junta todos esses homens poderosos que você só em ver já fica com medo desses homens. Tem uns que assustam. Principalmente quando você lê a história, hoje nem tanto, né? Mas quando você lê a história, você vê as grandes potências. Ainda existem grandes potências mundiais hoje, Estados Unidos, né? Homens poderosos, que no estalar do dedo ele pode bombardear uma nação. Mas, irmãos, a Bíblia diz que as nações e esses impérios são como nada perante o nosso grande Deus. Amém. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. O 18: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis a Ele? Irmão, você não pode colocar nada diante de Deus e comparar a Deus. Deus, Ele é incomparável. Nada e ninguém se compara ao Senhor. Porque Ele é o santo, Ele é o singular, Ele é o incomum, Ele é o incomparável. Ele é único. Senhor Jesus. Em relação aos príncipes e aos moradores da terra, aos líderes, né? Os versículos 22 em diante fala assim: Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Os moradores são como gafanhotos para Ele. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados, falando desses príncipes, desses juízes, mal foram plantados e semeados. Eu acredito que plantados e semeados é o nascimento, né, dos homens. Mal se arraigou na terra o seu tronco. Quando o camarada estava começando a se arraigar na terra, sumiu. A Bíblia diz que a nossa vida é como vapor, é como a erva, passa como breve pensamento. Os anos da nossa vida sobem a 70, a 60, no máximo 80, mas o tempo passa rapidamente e a Bíblia diz que nós voamos, somos como a sombra. Muito mal os homens se estabelecem para ter aqui o seu poder, né? Os homens podem ser os piores homens, os mais poderosos, mas uma hora o fim dele chega. Veja Hitler, que matou muitas pessoas, só de judeu matou 6 milhões, mas o fim dele chegou. Muitos homens passaram, viraram pó, Deus os reduz a nada. Olha o que diz: mal se arraigou na terra e o seu tronco já se secam quando um sopro passa por eles. A morte leva todos eles, e uma tempestade os leva como a palha. A palha soprando, o vento soprando sobre a palha. Aí ele diz: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Irmãos, nada se compara ao Senhor. Nada e ninguém se compara ao Senhor. Isso é um dos motivos porque você não deve ter medo de ninguém. Você não deve ter medo de uma autoridade, de um prefeito, de um governador, de um presidente. Você não deve temer a ninguém. Você deve prestar reverência e respeito a esses homens. Não reverência, mas respeito às autoridades. Mas você não precisa ficar tremendo de medo. Frio na barriga, as pernas tremem, se você for apertar a mão de um dos homens desse. Irmãos, são como nada. Quando você tiver medo, você tiver a oportunidade de dar uma palestra numa escola, numa faculdade, você olha para o auditório assim e pensa assim: todos irão morrer. Alguns talvez que estão aqui vão morrer hoje ou amanhã. Todo mundo irá morrer, todo mundo virá pó. E às vezes a gente fica com medo de pregar um evangelho para uma pessoa, aí no outro dia ela morre.
virou pó. E você podia, sem medo, ter falado com a autoridade do Evangelho. Irmãos, todos irão passar, todos irão morrer, nada e ninguém se compara ao Senhor. Reverência, adoração, verdadeiro temor somente ao Senhor. Amém. Senhor Jesus. E em quarto lugar, nós vemos a grandeza e a majestade de Deus em relação à idolatria e às religiões. Isaías, não vou ler o 44, mas vamos ler no 40 mesmo. Isaías 44, eu acho que nenhum outro capítulo da Bíblia descreve o absurdo e a ilógica e a tolice da idolatria como este capítulo 44. Mas vamos ler o 40, os versículos 19 ao 21. Ele falando da grandeza de Deus em relação aos ídolos. O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e as cadeias de prata forja por ela. O sacerdote idólatra escolhe a madeira que não se corrompe, pega a madeira da melhor qualidade, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis porventura, não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Você não atentou que Deus é que criou todas essas coisas? Não foram os ídolos? Que tolice o povo de Israel, depois que Moisés passou 40 dias, e eles pensaram que Moisés não ia voltar mais, que Moisés tinha morrido. E eles, pois nós precisamos de um Deus, e Moisés era o representante do nosso Deus. Deus falava conosco por meio de Moisés, e agora? Não temos mais Deus, precisamos de algum Deus. Aí pressionaram Arão para fazer deuses. Arão fez os deuses e disse para o povo: eis aqui os deuses que vos tirou da terra do Egito. Atribuíram aos ídolos aquilo que Deus fez. E hoje é assim. As pessoas atribuem aos ídolos, às imagens de escultura, aquilo que só Deus pode fazer. Não é verdade? E Deus diz que Ele não dá a sua glória para ninguém. A glória é só a Ele, porque só Ele é poderoso para realizar os verdadeiros milagres que as pessoas muitas vezes querem atribuir ao ídolo. O homem, ele pode falar uma imagem: tu és o meu Deus, tu és o meu pai, tu és a minha mãe. Mas nunca vão ouvir uma imagem dizendo: tu és meu filho, tu és o meu povo. Nunca, a imagem não vai repetir de volta para você. Senhor Jesus. Irmãos, a imagem é uma criação do homem, mas Deus é o Criador. Deus não é criado, Ele é o Criador de todas as coisas. A imagem é muda, mas nosso Deus, Ele fala. A imagem é cega, mas nosso Deus vê e contempla todas as coisas. A imagem tem mãos, mas nada faz, tem ouvidos, mas não ouve. Mas nosso Deus tem mãos que trabalham por aqueles que neles esperam. E os seus ouvidos estão abertos e as suas mãos estão estendidas para nos abençoar. Diz que não está fechado os seus ouvidos, nem suas mãos estão encolhidas para nos ouvir e para nos abençoar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que Deus grande nós temos. Ó Senhor Jesus. Agora vamos fazer a aplicação, não é? Dessa revelação da grandeza do nosso Deus. Porque, né, e o que é que isso tem a ver comigo? Não é? Mas de uma maneira prática. Por que é que Isaías ele teve que fazer essa descrição de vários aspectos da grandeza de Deus em relação a tantas outras coisas? A criação, as nações, aos poderosos, ao conhecimento, à idolatria, às falsas religiões. Por quê? Há um motivo. Confira comigo que está Senhor Jesus. Antes de eu ler esse versículo, né, que é o 27... Depois de revelar e trazer essa grande revelação, né, da grandeza de Deus. Primeiro, nós temos na Bíblia, se você for observar, sempre é assim. Primeiro você tem o ensino. Primeiro você tem o conhecimento. Você tem a verdade. Você tem a revelação. E depois você tem a aplicação do ensino, do conhecimento, da verdade e da revelação em nossa vida. E é assim que Isaías faz. É no final do texto que ele faz a aplicação. Paulo também faz isso nas suas epístolas, né? Principalmente se foi Paulo que escreveu ou não, mas o escritor aos Hebreus, ele faz muito isso.
Primeiro o ensino, né? Depois faz a aplicação na vida dos irmãos. Então, lembrar, irmãos, que a instrução de Deus e o conhecimento da palavra de Deus não visa ao nosso intelecto apenas. A instrução de Deus e o conhecimento de Deus é para tocar o nosso coração. Amém. E para despertar a nossa vontade. O objetivo dessa palavra é para despertar a sua vontade. Amém. A sua vontade de amar mais esse Deus, de buscar mais esse Deus, amém, de se entregar mais por Ele. Porque Ele está preocupado com você, Ele cuida de você. Não é que Ele está precisando que você o busque, mas Ele sabe que é bom para você buscá-lo. Ele sabe que é proteção para você buscá-lo. Então vejamos, Senhor Jesus. Primeiro, nesse texto, nós temos aqui duas coisas, né? O povo de Israel, aqui Isaías disse para o povo de Israel: por que dizes? O povo de Israel falava algo, algumas coisas. Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? Olha o que eles diziam: o meu caminho está encoberto ao Senhor. Primeira acusação: Deus está indiferente ao que passamos. A primeira acusação é de que Deus, Ele era indiferente. Você já pensou? Será que Deus existe? Será que Deus se importa comigo? Eu acho que Deus não está vendo o sofrimento pelo qual estou passando. Você já pensou nisso alguma vez? Eu estou indo para a Crisline agora, né? Será? Não é? Hein, Igor, você já pensou nisso? Será que Deus existe? Será que Ele está olhando para os meus problemas? Você não tem problema nenhum, né? Graças a Deus, né? Ou tem, né? Até agora não, né? Mas às vezes quando nós estamos passando por problemas, nós podemos não falar em palavras, mas as nossas murmurações e reclamações é a mesma coisa de dizer: Deus está indiferente, Ele não está entendendo nem contemplando o que eu estou passando. Quando você murmura, você está dizendo isso. Você está acusando Deus de indiferença. É aquela pergunta que foi uma pergunta com censura. Quando Jesus mandou os discípulos ir para outra margem, ele entrou no barco e pegou uma almofada e dormiu, né? Cansado. De repente veio uma tempestade. Jesus dormindo no barco. E as águas entrando no barco, e o barco quase afundando. E ele desesperado, tentando tirar a água do barco, e Jesus dormindo. Mestre, não te importa que morramos? Aquilo foi uma acusação a Jesus. Tu estás indiferente ao que nós estamos passando. Jesus estava sabendo de tudo. Jesus estava testando eles. Porque Ele é aquele que até o vento e o mar lhe obedece. E eles não conheciam quem era Jesus. Jesus permitiu que eles passassem por aquela situação para que eles entendessem quem era Jesus. Eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Nós precisamos conhecer esse Deus que tem um controle sobre todas as coisas. Ele tem um controle sobre nossa vida e Ele não está indiferente à nossa situação. Ele não está indiferente ao nosso sofrimento. Ele não está indiferente, meus irmãos, à sua dor. A segunda acusação que o povo de Israel fez para com o povo foi esta: e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Vocês estão dizendo, por que vocês dizem, e o meu direito passa despercebido a Deus, ao meu Deus? Eles tinham Deus como Deus, mas eles entendendo que Deus não estava favorecendo eles, que Deus não estava cuidando deles, que Deus não estava suprindo eles, dando o que eles mereciam, dando aquilo que eles tinham direito. Eles acusaram Deus de injusto. Quando você passa por situação e você reclama e murmura, e você não entende que aquilo é uma situação... Eu vou perguntar, não pergunte a mão, não levante a mão. Quem quiser, pode ficar à vontade. Quem aqui já agradeceu pelos sofrimentos que passa? Amém. Senhor, obrigado por isso que eu estou passando. Obrigado porque eu não passei nessa prova. Obrigado porque eu não passei nessa entrevista de emprego. Obviamente, se não foi negligência da sua parte, né? Obrigado porque eu fui injustiçado no trabalho, né?
Agora dizer assim, obrigado, Senhor, porque o meu cônjuge me trata assim. Isso é difícil, não é? Os jovens, né? Senhor, obrigado pelos pais que eu tenho. Eles me pressionam, eu fico irritado, vontade de reagir, mas obrigado, Senhor, pela maneira como os meus pais me tratam, que é para a minha proteção. Você já agradeceu a Deus? Você já agradeceu a Deus pelos irmãos que lhe causam problemas na vida da igreja? Você sabia que esses irmãos que lhe causam problemas na vida da igreja são os que mais lhe fazem crescer? Aquele irmão que só lhe abraça, lhe beija, lhe cuida de você, lhe ama. Talvez ele não lhe faça, talvez ele não seja tão verdadeiro com você. Mas aquele irmão que é sincero com você e diz a verdade, eu creio que esses irmãos são os que mais lhe fazem crescer em vida. Porque são os irmãos que mais lhe fazem negar a si mesmos. Por isso que ele fala que nós não devemos desmaiar quando nós somos repreendidos por Deus. Quando nós somos disciplinados por Deus. Porque Deus, Ele disciplina todo filho que ama e açoita todo o que recebe como filho. Se estáis sem disciplina, que pode colar aí, tribulações, provas, sofrimento, já não sois filhos, mas bastado. Como é que está a sua vida? Maré mansa? Cuidado, se você estiver na maré mansa, cuidado. Senhor Jesus. Tem alguma coisa errada na sua vida. Tem gente assim, esse irmão deve estar sendo castigado por Deus. Não, às vezes é porque ele está buscando mais a Deus, aí Deus está fazendo ele crescer com os sofrimentos. Lembre-se, irmãos, que o que faz a gente chama de papagaio, né? Uma pipa voar, não são os ventos a favor. Ninguém tenta, né, fazer uma pipa voar correndo a favor do vento, tem que correr contra o vento, porque o vento bate e leva. Irmãos, são as adversidades, são os ventos contrários que nos fazem subir. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, ó Senhor Jesus. Agora a resposta de Deus diante das acusações. Irmãos, depois de ter descrevido esse Deus poderoso, grandioso, que faz todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que cria todas as coisas, Ele é um Deus incomparável. Aí é como se Ele dissesse assim, vocês têm coragem agora de acusar esse Deus de indiferente e injusto, se Ele faz todas essas coisas? Não é? É como se fosse uma pergunta já dando uma resposta para eles. Se chama uma pergunta retórica, né? Uma pergunta que por trás já tem uma resposta. Senhor Jesus, versículo 28. Não sabeis, não sabes? Dizendo para o povo de Israel, depois que vocês fizeram essa acusação, aí eu agora respondo. Ele estava, na verdade, Isaías estava em nome de Deus falando aquilo. Não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Você acha que Deus está tão ocupado com o universo, sustentando todas as coisas, cuidando de tudo, que não tem tempo para você, que está indiferente a você? Você acha que Deus está de férias? Você acha que Deus está tirando a soneca? Você acha que Deus está descansando? Não, irmãos, Ele não se cansa, aleluia, e nem se fadiga. Deus não sente fadiga, Deus não sente cansaço. Não se pode esquadriar o seu entendimento. Irmãos, Deus não está dormindo, Deus não está de viagem, Deus não está ocupado com outras coisas para não ter tempo para você. Ele está cuidando de você, Ele está olhando para você, Ele está encorajando você, Ele está fortalecendo você. Creia nisso. Oh, Senhor Jesus. Aí tem crentes que dizem assim, meus problemas são muito pequenos para Deus se preocupar com eles, né? Acho que não vou nem orar por isso. Irmãos, ore por tudo que acontece na sua vida. Deus quer ter a coisa mais importante, aleluia, e nós temos, Deus tem a coisa mais importante, e nós temos, aleluia, Deus é a pessoa mais importante, e nós temos esse Deus. Amém. Esse Deus que não se cansa, amém, que não se fadiga, amém, que Ele se preocupa conosco demais, Ele se preocupa muito e muito conosco. Tem um hino que fala assim: cada momento me guia ao Senhor, cada momento me guarda em amor.
Sua presença me infunde vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Procure sim, né, irmãos? 221. Eu queria só pegar uma letra aqui, uma estrofe desse hino, 221. Senhor Jesus, o tempo já foi. Ó Senhor Jesus. 221. Tem uma estrofe que fala assim, a estrofe 4: não há angústia e perigo nenhum, irmãos, nenhuma angústia, nenhum perigo, lágrima ou mesmo gemido algum despercebido. Sabe por quê? Porque no trono, aleluia, no trono há um que está cuidando dos seus, um a um, aleluia. Ele cuida de você de maneira personalizada. Ele cuida de você de uma maneira individual. Ele cuida de você como se só existisse você na terra. Você crê nisso? Irmãos, Ele cuida de você de uma maneira particular. Esse é o grande Deus que nós temos. Aleluia! Senhor Jesus, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, Isaías 64:4, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ele trabalha para aquele que nele espera. Nada foge ao seu controle, nada foge à sua providência, até mesmo as providências mais carrancudas, mais dolorosas, fazem parte do projeto de Deus na sua vida. Aleluia! E que esse grande Deus faz por nós. Vamos ler os versículos 29. Aleluia! Olha o que Ele faz por nós. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você está sem vigor, Ele multiplica as suas forças. Você está cansado, você está fraco, Ele faz forte ao cansado. Ele faz você forte. Aleluia! Mas não é uma força natural. Não é uma força natural. Porque o versículo 30 fala: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Esses jovens aqui são aqueles que usam a sua força natural, a sua inteligência, a sua esperteza para poder driblar as situações. Mas chega uma hora, irmãos, que ele vai desfalecer, porque a força humana, a capacidade humana, a inteligência humana, a sabedoria humana é limitada. Mas, irmãos, quando nós temos a força do Senhor, o poder do Senhor, as nossas forças são multiplicadas. Porque nós não dependemos de nós não somos como esses jovens independentes, mas nós somos fracos e dependemos do Senhor, que cuida de nós. Aleluia! É a força que Deus dá, não é a força da juventude, não é a força dos músculos, não é a força apenas da saúde. Veja o que acontece os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor, versículo 31. Aleluia! Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você prefere ser uma pessoa forte em si mesmo, ou um fraco que espera no Senhor? Um fraco que confia no Senhor, um fraco que se entrega nas mãos daquele que pode nos fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante é que esse texto, né? Normalmente, alguém quando está dando uma palestra, né? Ele começa numa ordem crescente, né? Ascendente, né? Por exemplo, né? Falar de coisas positivas, né? O que é mais positivo? Subir, né? Estar no alto, estar correndo ou estar andando? Obviamente que mais positivo, né? Uma coisa mais é voando, né? Não corra, não caminhe, né? Voe, né? Mas o interessante é que o salmista, ele termina esse texto com a ordem inversa. Ele não começa dizendo que os que esperam no Senhor, eles caminham,
não se cansam e sobem. Não, ele começa com subida, depois vai com corrida e depois vai com caminhada. Sabe por quê, irmãos? Se você for observar, às vezes nós estamos subindo, às vezes nós estamos correndo. Quem aqui já voou de avião? Eu acho que uma boa parte já voou de avião. Não é sempre que você voa de avião. Quando você está no avião, você está voando, né? E quem aqui todo dia corre? É atleta, corre? Não é sempre. Mas, irmão, todos nós caminhamos. Sabe o que significa? Que o que nos cansa não é as subidas, nem as corridas, mas é a nossa caminhada, irmãos, é a nossa rotina diária que nos cansam. É ou não é? Observe, não é? Vai para a escola, leva filho, pega filho, vai mototáxi, leva passageiro, traz passageiro, né? Irmãos que trabalham com transporte coletivo, leva passageiro, traz passageiro, mulher cozinha, passa, é o dia a dia, isso enfada, isso vira uma rotina, isso nos cansa, às vezes deixam até a vida sem sentido, é todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, e você vai desanimando, perdendo frescor, perdendo alento, alguns até desanimam de tudo, não ligam mais para nada, caem em depressão, porque a vida é uma rotina. Mas, irmãos, aqui fala que os que caminham, eles não se fatigam. Aleluia! Sabe por quê? Porque ele está esperando no Senhor. Ele confia no Senhor. Ele espera no Senhor. Aleluia! Aleluia! Senhor, nós queremos confiar no Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu quero dizer para você que Deus hoje quer dar a você a graça de subir como águia. Aleluia! Aleluia! Como águia. Deus renova a nossa força como a águia. Diz que nós seremos renovados. Nós subiremos. Renovam as suas forças. Sobem com asas de águias. Irmãos, Deus quer dar asas de águia para você. Quando a turbulência, tempestade, você não sabe, depois a gente vai ter uma mensagem sobre águia. Irmãos, a Bíblia fala muito de águia, né? Irmãos, Pedro Dong falou, né? Que as águias, né? Elas não ficam o tempo todo, senão elas não aguentariam, irmãos. Mas elas sobem o máximo que podem. Elas sobem o máximo que podem. E lá, elas abrem as asas e elas contam com o vento que vai impulsionando, e elas não fazem força. Na verdade, elas lá em cima, elas estão descansando. Irmãos, quando você estiver passando por turbulência, por circunstância, diga: Senhor, me dá asa de águia para que eu possa subir. E lá em cima eu possa descansar e estar livre de tudo que está acontecendo embaixo. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nós precisamos estar em cima, no alto monte. Que Deus nos ajude a conhecer esse Deus que nós temos, a se alegrar no Deus que temos, a pôr os olhos no Deus que nós temos, a amar o Deus que nós temos, nos deleitando nele agora, para nos deleitarmos também dele por toda a eternidade, por ser a razão da nossa vida, o centro da nossa história, e ele é o sentido da nossa vida. Esse é o grande Deus que nós temos. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor. Amém. Conta do tempo, 2 irmãos. Pode ser, irmão.